famoso escritor inglês G.K. Chesterton escreveu no fim do século XX de que haveria um tempo em que os homens seriam tão humildes que talvez eles não acreditassem mais na tabuada de multiplicar. O que ele queria dizer é que existia uma humildade muito comum no seu tempo, que era uma humildade posta no lugar errado. Ele disse que a humildade que deveria fazer o homem descrer de si, fazia o homem descrer na própria crença e fazia com que o homem achasse que, por humildade, ele não deveria acreditar na possibilidade de acreditar, de que existia verdades objetivas. Já no seu tempo, no fim do século XX, Chesterton já bateu de frente com algo que é muito popular ainda hoje, com a ideia de que ter certezas, de que assumir verdades absolutas, de que chamar algo de verdade e algo de mentira é arrogância, é altivez. Humildade de verdade é dizer que essa é a sua verdade, você tem a sua, eu tenho a minha, existe uma verdade que é o seu ponto de vista, esse é só o meu ponto de vista. Ele dizia que essa era a humildade posta no lugar errado. O texto de Jó, que vai do capítulo 8 ao capítulo 10, fala da primeira repreensão de Bildade contra Jó. E Bildade parece tentar gerar um tipo de postura de humildade em Jó. Bildade espera que Jó seja humilde no modo como ele se relaciona com Deus e com o sofrimento. Mas às vezes nós indicamos posturas humildes diante do sofrimento que são humildades que não provêm de Deus. Existem humildades no lugar errado. Pior, existem humildades que vêm do lugar errado. Existe uma humildade que vem do diabo, que é contra a humildade que provém de Deus. Às vezes, diante do sofrimento, Satanás tenta nos vencer ao tentar gerar em nós um tipo de postura que parece humilde, mas que na verdade mata a nossa fé. Jó, infelizmente, sofreu esse tipo de ataque que provém das palavras do seu amigo Bildade. Bildade, o suíta, começa a falar no versículo 1 do capítulo 8 do livro de Jó. A gente vai ler Jó 8, 9 e 10 nessa manhã, e a gente vai lendo o texto à medida que a gente for passando por ele. A primeira repreensão de Bildade aparece no capítulo 8, do verso 1 ao verso 22, é o capítulo inteiro. E Bildade tem um discurso para com Jó completamente arrogante. E a arrogância de Bildade era uma arrogância que cobrava humildade, porque às vezes cobrar humildade dos outros é só um jeito da gente ser arrogante contra os outros. Cobrar posturas humildes nem sempre vem de corações humildes. Bildade começa dizendo o seguinte: então Bildade, o sunita, tomou a palavra e disse: até quando você falará essas coisas? Até quando as palavras de sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Primeiro, Bildade começa colocando palavras na boca de Jó. Você está dizendo que Deus é injusto? É a pergunta que Bildade faz. Jó já tinha dito um pouco antes que ele era só um homem sofrendo. E como um homem sofrendo, ele jogava palavras ao vento por causa de seu sofrimento. Bildade diz que aquelas palavras ao vento, na verdade, eram um vento impetuoso. Havia impetuosidade nas palavras de Jó. Perdão. E Bildade começa então a tentar levar as palavras de Jó às últimas consequências e criticar Jó por possíveis implicações daquilo que Jó dizia. Ele está acusando Jó de acusar Deus de perverter o direito, de perverter a justiça. Jó, você está dizendo que está sofrendo sem motivo. Jó, você está se defendendo dizendo que não está sofrendo por causa de pecados que você tem escondido. Jó, você está dizendo que Deus é injusto? Você está dizendo que Deus é corrupto? Na cabeça de Bildade, Deus entregar sofrimento sem ser por causa do pecado seria uma injustiça. Bildade tem uma teologia errada.
E por causa de sua teologia errada, ele julga Jó naquilo que Jó diz. Aqui então ele diz uma coisa muito séria. Ele diz: se os filhos pecam contra Deus, esses filhos vão ser entregues à transgressão que cometeram. E esse se aqui não é de hipótese, é um se que manifesta uma certeza acerca dos fatos. Uma vez que, seria a melhor tradução, uma vez que os filhos pecaram contra ele, Deus vai os entregar à injustiça. Aqui Bildade está falando de Jó. Jó, você está entregue à sua própria transgressão, ao seu próprio pecado, mas ele pode estar falando dos filhos de Jó, o que de novo é uma coisa completamente arrogante, completamente injusta de se dizer. Jó, os seus filhos morreram por causa da própria injustiça. Jó, você está doente por causa da sua injustiça. Jó, se humilhe. Jó, baixa a cabeça. E Bildade começa a oferecer soluções simples para Jó. O arrependimento gera prosperidade. Então é só se arrepender, Jó, que vai ficar tudo bem. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, Ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Olha que palavra de consolo maravilhosa. Jó, é só se arrepender, Jó. É só ser crente, Jó. É só você ser reto e justo. Jó, você já era rico, você já era próspero e saudável. Jó, Deus vai te colocar sobre coisas maiores. Jó, é só se arrepender. E o teu primeiro estado de riqueza vai parecer nada comparado com o lugar que Deus vai te colocar. Porque às vezes, as nossas palavras de consolo provêm do diabo. Porque às vezes, as nossas promessas de que tudo vai ser melhor, de que Deus vai te colocar para cima, de que agora você está por baixo, mas Deus vai te levantar, você está sofrendo agora, é para Deus te colocar num lugar melhor. Às vezes são palavras que não representam exatamente aquilo que Deus quer dizer para os seus filhos. Porque Jó já estava fazendo isso há muito tempo. Porque Jó já estava em arrependimento, porque Jó já era justo, porque Jó já era reto. Como Jó poderia agir diferente de como ele já havia agido ao longo de sua vida? Isso não era uma palavra de consolo para Jó. Podia parecer, mas era mais peso ainda sobre os ombros de Jó. Porque ele está dizendo para Jó que havia uma prosperidade aberta diante dele. Havia restauração diante de Jó. Era a responsabilidade de Jó ser digno daquela restauração. E como Jó poderia fazê-lo se Jó não estava sofrendo por causa de seu pecado? Jó já estava vivendo assim há muito tempo. Parece uma palavra de humildade. Jó, é só ser reto. Jó, é só baixar a cabeça. Jó, é só seguir a Deus. E Jó já estava vivendo uma vida reta. Jó já estava seguindo a Deus. Jó já vivia de cabeça baixa. Ah, Jó, Deus vai restaurar a sua morada. É só seguir o passo A, passo B, passo C. E muitas vezes, essa não é a mensagem que Deus quer dar para o seu filho. Não é a mensagem de que tudo vai ficar bem. Não é a mensagem de que basta se arrepender que Deus vai restaurar. Porque isso já é assumir que, na verdade, o sofrimento vinha diretamente por causa de um pecado específico. Como Jó se arrependeria de algo que ele não cometeu? E daí vem justamente esse discurso dessa humildade tóxica de Bildade. Ele pede para Jó baixar a cabeça diante dos homens mais velhos. Ele diz: por favor, pergunte aos que são de gerações passadas. Atente para a experiência dos pais deles. Porque Jó, nós somos de ontem, nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como sombra. Será que os pais não ensinarão, falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Aqui, Bildade diz: Jó, nós não somos nada. Jó, a gente nasceu ontem. Jó, a gente é novo. Jó, a gente é menino, Jó. Olha para os pais, olha para os mais velhos, pergunta para os anciãos, fala com aqueles que têm sabedorias do passado. Eles vão confirmar essas palavras. As palavras de Bildade são palavras de extrema arrogância, com pretensa humildade. Bildade assume que não é ninguém. Não, eu nasci ontem, eu mesmo não sei de nada. Mas olha lá para os anciãos, eles vão confirmar o que eu estou dizendo. Fala com os mais velhos, eles vão dizer tintim por tintim o que eu estou dizendo para você.
Muitas vezes a humildade se disfarça de submissão às tradições. Às vezes a arrogância se disfarça de submissão às tradições. Muitos colegas que infelizmente abandonam a fé e começam a seguir o catolicismo romano usam um discurso como esse. A gente não pode interpretar a Escritura por nós mesmos. Nós não podemos aceitar que nós temos autoridade e que nós temos o poder de ler a Escritura e chegar a uma conclusão. A gente tem que se submeter à igreja, a gente tem que se submeter às tradições, a gente tem que se submeter aos pais da igreja, se submeter ao magistério. E eles vão dizer exatamente o que eu estou dizendo aqui. E eles vão dizer exatamente o que eu estou lendo e vendo e acreditando. E eles, a quem eu escolhi me submeter e que eu fiz um exercício pessoal de interpretação e acreditar que eles sabem das coisas, eles vão confirmar o que eu estou dizendo aqui. Muitas vezes a gente tem um discurso que a casca é humildade, mas provém diretamente do diabo. E é um tipo de humildade que simplesmente joga cargas e mais pesos contra os outros. Jó, você não quer acreditar em mim? Pois pergunta para os mais velhos, pergunta para os sábios, eles vão dizer exatamente o que eu estou dizendo. Porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, você também. Mas o meu discurso está certo. E eu trago aqui os argumentos para poder validar o meu discurso. Humildade diz para Jó de que ele não podia se levantar contra as tradições, de que Jó, ao ter essa postura, Jó parecia estar se levantando contra a sabedoria dos mais velhos e dos mais sábios. Porque a humildade que provém do diabo evoca argumentos de outros, evoca a autoridade, evoca a tradição, evoca uma pretensa sabedoria para derrubar o outro, para colocar o outro debaixo do julgo, do erro e da mentira. Justamente porque a humildade vai dizer que Jó, você sofre por causa do seu pecado. Pode por acaso o papiro crescer fora do pântano? Cresce o junco sem água? Quando estão verdes ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus. Causa e consequência direta. Causa e consequência, uma depois da outra. O papiro cresce no pântano. O junco cresce na água. A planta floresce quando ela é regada. O sofrimento cresce por causa do pecado. Ponto. Essa é a vereda de quem esquece de Deus. Essa é a vereda de quem esquece do Senhor. A esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada. A sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Mais à frente ele diz: eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios subsistirá. Parece um discurso motivador que você ouviria no púlpito de alguma igreja, mas era um discurso que vinha do diabo. Era um discurso cujo pressuposto falso é de que ele estava sofrendo porque pecou. E o livro de Jó é cheio de mentiras. O livro de Jó é cheio de falsidades e inverdades vindo da boca dos amigos de Jó. Sim, é verdade, Deus não rejeita o íntegro. Sim, é verdade, Deus toma os malfeitores pelas mãos. Mas essa não é toda a verdade. Essa não é toda a verdade. Irmão, você pode mentir falando apenas verdades. Você pode mentir sobre Deus apenas citando versículos. Não foi o que Satanás fez com Jesus no deserto? Existe uma humildade que provém do diabo. Existem verdades que podem ser pregadas, que muitas vezes apresentam falsidades, porque são aplicadas às dores erradas, porque se manifestam como um peso do jugo do pecado sobre homens justos e íntegros. O sofrimento nem sempre vem para fazer você se arrepender de pecados. O sofrimento sempre vem para fazer você confiar mais no Senhor. Nós podemos sim ter uma humildade que provém de Deus, quando a nossa humildade diz mais a respeito de Deus do que a respeito de nós. Nosso discurso diante daqueles que sofrem não pode ser um discurso de cobrança de arrependimento, quando nós não conhecemos os corações.
Ah, irmão, o que é que Deus quer te ensinar? Sabe? Vê onde é que você estava falhando. Quando muitas vezes nós estamos diante de um justo que sofre sem motivo, que sofre sem razão. E a gente, como calvinista, sempre tenta aplicar a doutrina do pecado em todos os momentos. Não, você está sofrendo, mas você é pecador mesmo. O pecado faz isso com a gente sofre porque pecou, e o pecado está aí, e o pecado isso, e o pecado aquilo. E Jó não precisava de discurso sobre pecado naquele momento. Ele não precisava ser incentivado ao arrependimento naquele momento. Ele precisava ser motivado à permanência, à confiança e à fé. Ele precisava ser motivado a ter coragem, motivado a permanecer, a resistir, crendo. Muitas vezes, os nossos discursos de humildade são discursos que provêm do diabo, porque são discursos que não colocam Deus acima de qualquer coisa, que não motivam o outro à permanência, mas só motivam o outro ao arrependimento, que chamam a atenção mais para o pecado do que para a redenção, que chamam a atenção mais para os possíveis erros daquele que está sofrendo, do que para a misericórdia de um Deus que é gracioso. A gente mostra tanto a face de justiça que a gente esquece de que há face de misericórdia. Não parece errado convidar pessoas ao arrependimento, faz parte da fé. Não parece errado convidar pessoas a baixarem a cabeça para Deus, não parece errado chamar pessoas a considerarem onde falharam. É errado quando a gente simplesmente aplica de forma direta a vida de pessoas em dor, convites ao arrependimento, como se aquela dor fosse culpa dela, como se aquela dor fosse fruto direto de um erro específico. E a gente muitas vezes consegue encontrar erros nos outros com muita facilidade. Os amigos de Jó parecem que tinham, plena certeza e convicção dos pecados de Jó. E não é assim nas nossas amizades, não é assim nos nossos relacionamentos? Se eu pedir para você citar um erro meu, você deve ter vários para citar, na ponta da língua, você já deve ter pensado a respeito. Se eu pedir para você citar um erro de um amigo, você vai saber alguns. Se eu olhar para um marido e dizer, me cita um erro da sua esposa, você vai responder em frações de segundos, muito mais rápido do que responderia se eu dissesse, me diz uma qualidade ou um acerto da sua esposa, me diz uma qualidade do seu marido. Geralmente a gente esquece, a gente tem que puxar na memória, a gente tem que pensar um pouco. A gente lembra o erro dos outros, a gente decora as falhas alheias, a gente sempre tem algum juízo para fazer acerca das outras pessoas. Pareceu que o sofrimento de Jó foi uma ótima desculpa para os amigos de Jó cobrarem tudo aquilo que eles não gostavam, talvez na personalidade, no tipo de vida que Jó vivia. Jó é um homem íntegro e um homem justo. A gente diz, nem Jesus agradou a todos, Até Jó teve acusadores, porque a nossa justiça pessoal nunca vai ser suficiente para que não haja acusação contra nós. A postura de humildade de Jó tinha que ser uma postura de fincar o pé naquilo que ele tinha razão e baixar a cabeça diante daquilo que ele tivesse errado. É difícil se defender da humildade do diabo, porque você parece arrogante diante daquilo. Os amigos de Jó chamam Jó de arrogante, tratam Jó por arrogante, por se defender de uma humildade que provinha do inferno, por se defender de acusações que não provinham de Deus. O discurso de Jó é cheio de contradições. Jó misturava verdade e mentira constantemente por causa do seu sofrimento. Em Jó, capítulo 9 e 10, a gente tem Jó respondendo. No capítulo 9, Jó responde diretamente ao seu amigo, e no capítulo 10, Jó lamenta diante das acusações de Bildade. Em Jó capítulo 9, Jó responde, tive no versículo 1: na verdade, sei que é assim, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nenhuma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem ousou desafiá-lo?
e sobreviveu. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transforma. Deus remove a terra de lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele fez a Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus fez coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se pode enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Deus não revoga a sua própria ira. Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Jó engrandece Deus, porque essa é a verdadeira humildade. Não é a humildade que simplesmente tenta relacionar de forma muito apressada o sofrimento dos outros a pecados particulares, mas a verdadeira humildade é aquela que levanta e coloca Deus acima de qualquer um de nós. A postura humilde diante do sofrimento não é a postura de dizer pecado, pecado, pecado. A verdadeira humildade diante do sofrimento é aquela que diz Deus, Deus, Deus. É aquela que coloca Deus como grande, como poderoso, como aquele que não erra, como aquele que está diante de tudo. Essa é a verdadeira humildade. Timothy Keller, no seu excelente livro Ego Transformado, diz que humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Humildade não é se arrastar no chão o máximo que você pode. Humildade não é esfregar a cabeça no estrume o máximo que der e dizer eu sou o pior, o pecador, estou sofrendo porque eu peco mesmo, não faço nada que vale a pena, tudo está errado e eu erro e eu peco. Humildade é dizer Deus é grande, Deus é poderoso, Deus está acima de tudo, Deus é quem fez as estrelas, Deus é quem faz cada uma das coisas, Deus está acima. E se esquecer de si e muitas vezes nem se colocar na equação. Jó entendeu isso. Jó entende a grandeza de Deus. Como eu vou discutir com Ele? Como eu vou argumentar com o Senhor? Olha a grandeza dele, olha o que Ele fez, olha a obra de suas mãos. É como no Salmo capítulo 8. No Salmo 8 o salmista diz: eu olhei para os céus, obra de seus dedos, eu vi as estrelas que tu fizestes, então perguntei, o que é o homem? Humildade, olha aquilo que Deus fez, olha a grandeza do Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu diante desse Deus? Sim, Jó se defende, mas Jó não se defende rebaixando Deus. Jó não se defende dizendo qualquer outra coisa de que Deus é fraco ou algo assim. Jó diz, mas eu não vivi essa vida de injustiça. Mas Jó faz isso diante de exaltar a grandeza de Deus. Mas mesmo assim, Jó fala algumas coisas esquisitas aqui. Ele fala de um Deus que passou na frente dele sem que ele pudesse ver, um Deus que está do lado dele em ira. Jó assume aquilo que seus amigos dizem. Uma das coisas mais tristes do livro de Jó não é o sofrimento de Jó. As coisas mais tristes do livro de Jó é que Jó dá ouvido a seus amigos, é que Jó escuta maus conselhos, é que mesmo se defendendo, alguma coisa entrou ali na mente de Jó. E Jó parece ter assumido que tudo fazia parte de algum pecado que ele cometeu e que Deus não queria revelar a ele que pecado esse era. Então Jó diz que Deus estava com a sua ira, uma ira que não era revogada contra ele. Ele diz: como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Isso é humildade. A humildade é de dizer, eu, ainda que eu fosse justo, perfeito, santo, impecável, eu ainda não poderia responder a Deus, porque veja, Ele é Deus, eu não sou. E se eu o encontrasse, veja, eu pediria misericórdia. Deus, seja misericordioso. Eu não olharia para os céus para bater no peito e dizer, Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Veja, eu não encontro motivo para o meu sofrimento, mas eu pediria misericórdia, porque Ele é meu juiz.
Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz, porque me esmaga com uma tempestade sem motivo, multiplica minhas feridas, não me permite respirar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá quem pode me intimar. Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. O discurso de Jó é bonito e errado, sabe? É belo, é humilde, mas é um discurso que não representa exatamente a verdade de quem Deus é. Deus não declara o íntegro culpado, mas o discurso de Jó é um discurso de humilhação diante de Deus. Olha, ainda que eu fosse justo, diante dele eu estaria condenado pela minha boca. Se é uma questão de força, ele não tem que provar força, ele é mais forte do que eu. Se é uma questão de justiça, eu sei que ele é justo. Então o que é que ele quer me provar? O que é que ele quer me ensinar? Então onde foi que eu pequei? O que foi que eu fiz de errado? Jó está transtornado diante do discurso de humildade dos seus amigos. É para me humilhar diante do quê? Da força de Deus? Então eu sei que ele é forte. É para me humilhar diante do quê? Da justiça de Deus? Eu sei que ele é justo. É para me humilhar diante do quê? Da integridade de Deus? Ainda que eu fosse íntegro, ainda assim eu seria digno de condenação. Onde é que Jó falhou? Onde é que Jó errou? E a resposta é em lugar nenhum. Porque ele não estava sofrendo por causa de pecado. Deus não estava tentando provar nada. Deus estava trazendo Jó mais para perto. Deus estava usando Jó como um argumento por toda a eternidade de que Jó era um crente fiel. Mas Jó equaliza tudo debaixo do sol, como se a vida desse lado da eternidade realmente representasse a realidade das coisas. Para mim tudo é igual. Por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra será entregue na mão dos ímpios e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? De novo, o discurso de Jó é entremeado de verdade e mentira. Sim, Deus destrói tanto íntegros quanto perversos. Desse lado da eternidade, Deus traz sofrimento tanto sobre homens bons quanto sobre homens maus. A gente lê no Novo Testamento que Deus levanta sol sobre justos e injustos, chuva sobre os ímpios e os bons. Desse lado da eternidade, o sofrimento alcança todos os homens. O justo prospera, assim como o ímpio muitas vezes. O justo perece, assim como o ímpio muitas vezes. Jó entende que desse lado da eternidade é isso mesmo. Mas Deus não está rindo do desespero dos inocentes. Deus não está entregando o mundo na mão dos ímpios. Deus não está cobrindo o rosto dos juízes. Sim, Deus é o causador disso. Jó entendeu, Deus é o causador disso. Mas o discurso de Jó está bem diferente do discurso do começo do livro. Ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome de Deus. Jó não passa a descrer na soberania de Deus. Ele ainda diz: Deus é o causador disso. Mas Deus está rindo de mim lá no céu. Deus só pode estar zombando da minha desgraça. Deus está rindo dos inocentes. Jó argumenta com base no pressuposto de beldade. Se eu estou sofrendo por ser injusto, então não tem mais nada que eu possa fazer. Se eu estou sofrendo por causa da minha injustiça, se eu estou sofrendo por causa do meu erro, então qual é a alternativa para mim? O que mais eu posso fazer além do que eu já fiz? Ele diz: os meus dias são mais velozes do que o de um corredor, meus dias fogem sem ter visto a felicidade, passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Meus dias passam rápido, eu acordo e vou dormir e o dia já acabou. Se eu disser, eu vou esquecer minha queixa, eu vou deixar o meu ar triste, eu vou ficar contente, sabe, aquele pensamento positivo, aquela conversa, a pessoa está triste, deprimida no canto, rapaz, não, fica bem, cara, fica bem, como se isso fosse possível de levantar o ânimo de alguém pelo simples comando para que alguém fique bem. Se eu disser, não, eu vou esquecer minha queixa, eu vou deixar meu ar triste, eu vou ficar contente, ainda assim, todas as minhas dores me apavoram,
porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado, porque, pois, trabalho em vão. Jó acreditou. Infelizmente, Jó acreditou. Seus amigos diziam: Jó, se arrependa do pecado. Jó, se arrependa do pecado, que Deus vai te restaurar. E Jó acreditou que ele sofria por causa do pecado. Jó ouviu Satanás contra ele. O diabo pode muitas vezes mandar pregadores para a sua vida. O diabo pode muitas vezes mandar discursos de humildade para a sua vida, para te enfraquecer durante o sofrimento. Veja, nem só de arrependimento viverá o homem, mas também de toda a confiança que provém da palavra do Senhor. A gente não olha simplesmente para o lado de baixar a cabeça e dizer pequei. A gente também olha para o lado de dizer: Deus é bom, misericordioso e justo. E eu não estou sofrendo por causa da minha injustiça, eu não estou sofrendo por causa do pecado, eu estou sofrendo porque Deus sabe o que faz, porque Ele é bom e misericordioso. Jó acreditava que estava trabalhando em vão. Era um discurso de arrependimento, de pecado tão grande contra Jó, que Jó entendia que, sua vida não valia de nada. O seu esforço por permanecer, o seu esforço de santidade era inútil. Às vezes a gente tem um discurso sobre o pecado tão intenso que a santidade parece nem fazer sentido. Mas o homem é pecador, todas as nossas obras são trapos de imundícia, a gente, mesmo salvo, não faz nada certo, não faz nada bom, não faz nada justo, tudo que eu faço é pecado, tudo que eu faço está errado, tudo que eu faço desonra a Deus. Eita, calma aí. A Escritura não diz exatamente isso sobre o crente. As obras que são, as boas obras que são trapos de imundície, são as obras do ímpio. Nossas obras agora são recebidas diante de Deus, como fruto da fé. Quem não faz nada além de pecar, é o ímpio. Agora a gente vive tentando entregar para Deus adoração com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Aquele que não tem diferença entre um e outro é sobre o ímpio. Agora em Cristo Jesus nós crescemos na graça e no conhecimento, nós crescemos e amadurecemos como cristãos em santidade. A gente se torna experimentado nas boas obras, a gente cresce na prática do bem e do mal, como diz Hebreus. Cresce na prática de discernir o que é o bem e o mal, como diz Hebreus. A gente amadurece, a gente se santifica, a gente foge do pecado. A gente às vezes tem um discurso tão grande sobre o pecado e a gente pega versículos que falam dos ímpios ainda não redimidos e joga sobre os crentes de uma forma que parece que se santificar nem faz diferença. Se eu estou imerso na pornografia, se eu estou imerso no adultério, se eu estou imerso nas drogas, na bebida, se eu estou imerso no orgulho, se eu estou imerso na lascívia, se eu estou imerso no que quer que seja, tanto faz. É tudo Jesus, é tudo Cristo. E a gente cai no que Paulo condena em Romanos. A gente parece pecar para que a graça aumente. A gente acha que porque Ele é misericordioso a gente vive como a gente quiser. Jó ouve esse discurso e diz: porque trabalho em vão? Por que eu trabalho em vão? Eu serei condenado, Ele não vai me considerar inocente. É um discurso de humildade, mas é um discurso do diabo. Porque há uma confiança que a gente encontra em Cristo Jesus, porque há uma confiança que nos é dada, que Satanás tenta tirar de nós. Satanás tenta nos fazer olhar para o nosso pecado, e olhar tanto para o nosso pecado, que a gente acha que não pode se aproximar mais de Deus. Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim, porque ele não é humano, como eu, a quem eu responda, se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, que ele tire a sua vara de cima de mim, que o seu terror não me amedronte, e então falarei sem o temer, do contrário, eu não estaria em mim. Jó entende que Deus está pesando sobre ele. Jó entende que não pode ir num tribunal argumentar com Deus. Ele não é gente, ele não é homem para eu sentar e argumentar e me defender. Então, se é o pecado que me trouxe aqui, é o meu fim. Não vale a pena continuar vivendo. Ele entra no aprofundamento do seu lamento no capítulo 10. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma.
Jó deixa bem claro que suas palavras são palavras de amargura. Jó não tenta fazer parecer que aquilo que ele diz é a verdade absoluta dos fatos. Jó está deixando claro, simplesmente dói. E por isso eu estou falando as coisas que eu falo. Jó só quer saber o que ele fez de errado. E o sentimento de Jó é um sentimento muito honesto. Jó só quer saber o que ele fez de errado. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Olha o pedido de Jó. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir? Em rejeitar a obra das tuas mãos? Em favorecer o conselho dos ímpios? Ele diz mais à frente: ou são teus anos como os anos de um ser humano, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que não sou culpado. Todavia, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Jó sabe que é pecador, mas Jó sabe que a sua vida era uma vida de integridade e arrependimento. E se ele estava sofrendo por causa do seu pecado, aquilo não fazia o menor sentido. Ele queria se arrepender, mas do quê? Veja que o discurso de Jó seria um discurso considerado como arrogante em muitas igrejas hoje. Jó se reconhece como falho, como pecador, mas Jó entende que mesmo falho e pecador, ele vivia uma vida de justiça. Ele vivia uma vida se afastando do mal, ele vivia uma vida buscando a santidade. Se era pecado, então qual é? Então é só Deus revelar, é só Deus mostrar que ele se arrepende. Eu peço misericórdia, onde foi que eu errei? Me mostra onde eu errei, que eu me arrependo agora. Me mostra qual foi o meu erro, que agora eu me conserto. Me diz onde foi que eu errei, que agora eu volto atrás. O desespero de Jó é que se ele estava sofrendo por causa do pecado, qual pecado era? Porque ele quer poder se arrepender. Como ele podia ser mais justo do que era? Como ele podia se arrepender mais do que era arrependido? Jó engoliu o discurso dos amigos. E Jó estava em desespero, porque Jó sentia que fez algo errado, que ele não poderia identificar o que era. Como se Deus estivesse escondendo de Jó o erro de Jó, para continuar punindo Jó. Sabe, você olha para a namorada: amor, tá tudo bem? Tá. Ah, mas o que foi? Você sabe. Você começa a repassar todos os pecados da vida, né? O pastor chega para você antes do culto: brother, vamos ter uma reuniãozinha depois do culto para a gente bater um papo? E você nem ouve mais a pregação, você não canta, você não faz nada, só repassando todos os pecados da vida, né? Porque parece que o pastor só chama você para conversar, para brigar por algum pecado ou algo assim. Ou quando o Gilberto me chama para conversar. O Gilberto tem isso. O Gilberto chega na quarta-feira e diz: pastor, domingo, depois do culto, a gente pode bater um papo? Eu digo: não, pode não, agora, sente aqui, que eu não vou ficar até domingo sem dormir não, né? A gente muitas vezes acha que há alguma coisa oculta por trás que a gente tem que saber para poder resolver logo. Jó sentia que havia algo escondido, que Deus não queria revelá-lo. Irmão, sabe uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho? Uma das coisas mais maravilhosas da obra de Jesus é que Cristo revela o nosso pecado. Uma das coisas que deixa a gente mais assustado é aquela ideia de que não há nada oculto que não há de ser revelado. Aquela imagem que nos ensinaram, dependendo da igreja que você era, de que vai ter um telão no último dia, com um projetor, passando todos os teus pecados, não é? E que vai aparecer todos os teus pecados. Ah, meu Deus, que imagem terrível. E se eu te dizer, sabe o que é pior? É os teus pecados estarem escondidos de você mesmo, e você não ter a oportunidade de lidar com eles. E você ser punido, você ser separado de Deus por pecados que você nem lembra, nem sabe que cometeu, e aquilo ser usado contra você. É o que Jó acreditava que estava vivendo, e é aquilo que Cristo veio para não deixar a gente viver, porque a palavra de Deus revela, mostra quem somos. A palavra de Deus escancara o nosso pecado. Uma das coisas mais maravilhosas da obra de Jesus é que os nossos pecados não ficam escondidos, é que Ele traz para a superfície, Ele lança luz sobre a nossa miséria, Ele passa um telão diante dos nossos olhos, onde a gente contempla a nossa própria maldade, e a gente tem a oportunidade de se arrepender. Ele nos desnuda e então nos limpa por completo.
Quando ele diz que não há nada oculto, que não há de ser revelado, a gente geralmente tem medo. Mas a imagem de termos os nossos pecados encobertos é ainda mais terrível. Não sabermos do que precisamos nos arrepender é a pior coisa que existe. Agora, mais do que isso, a gente nem sempre precisa conhecer cada um dos nossos pecados em particular e conseguir se arrepender de um por um, tintim por tintim, e fazer uma lista diante de Deus e conseguir pronunciar em oração cada um dos pecados que cometeu. Porque, assim como Jó, a gente peca de formas que às vezes a gente nem vê. A gente peca em pensamentos, em motivações, a gente peca no nosso coração de maneiras que a gente nem sempre tem a oportunidade de contemplar. E ainda assim, em Cristo Jesus, a gente tem perdão. Porque Jesus levou sobre si até pecados dos quais a gente nem percebe. Pecados dos quais a gente muitas vezes nem se dá conta. E ainda assim Jesus os levou, e ainda assim Jesus os pagou. O medo de Jó é um medo que a gente não precisa ter em Cristo Jesus. Jó ouviu uma pregação do diabo e infelizmente acreditou em uma humildade que tinha cheiro de enxofre. Em Cristo, na obra perfeita de Cristo, a gente pode ter confiança. Jó assumiu um pressuposto falso, pretensamente humilde, de que estava sendo punido por causa do pecado, e por isso ele começa a ver Deus de forma errada. Eu lembro muito de Rei Lear, de William Shakespeare, quando a gente lê aquela famosa frase: como moscas para meninos perversos, somos para os deuses, eles nos matam por esporte. Jó, ao assumir que estava sendo punido por conta de pecados ocultos, que Deus estava escondendo dele os seus pecados, ele parece acreditar que Deus o estava matando por esporte, como uma criança com uma lupa diante de um formigueiro. Ele não conseguiu entender que, na verdade, nada disso era verdade, que seus amigos estavam tentando convencê-lo de mentiras, de que, na verdade, havia graça e misericórdia oriunda dos céus para ele. As tuas mãos me plasmaram, ele diz para Deus, e me fizeram, porém agora queres destruir-me. Lembra-te que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó. Por acaso não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade, e teu cuidado guardou o meu espírito, mas ocultaste essas coisas no teu coração. E agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoas. Jó não podia estar mais errado. Jó não podia estar mais errado. Você está, Deus, me olhando, me vendo, me espiando, me espreitando, procurando os meus pecados para não me perdoar. Se for iníquo, ai de mim. E se eu for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se eu levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira, males e lutas que se sucedem contra mim. Na imagem de Jó, na imagem que foi montada na cabeça de Jó, Deus o caçava como um leão caçava a presa. Deus não estava disposto a perdoá-lo, porque se Deus continuava colocando testemunhas contra Jó, acusadores contra Jó, sofrimento contra Jó, então é porque Deus não estava perdoando Jó. Jó continuava procurando Deus em arrependimento, Jó continuava confessando o seu pecado, e o seu sofrimento continuava. Porque o sofrimento, a gente vai bater nisso em todos os 15 sermões em Jó, porque o sofrimento nem sempre existe, vem sobre a sua vida por causa do seu pecado. O sofrimento vem sobre a sua vida simplesmente para te aproximar da pessoa de Deus, para te trazer para mais perto do Senhor. Deus perdoa. Deus não está simplesmente à espreita de pecados. Cristo não veio para condenar o mundo, porque nós já estamos condenados. Ele veio para salvar, para nos tirar da condenação que é nossa. Deus não enviou o seu Filho simplesmente para nos fazer nos sentirmos mais debaixo do pecado, mas para nos tirar desse mar de lodo. Ele não veio para empurrar Jó dentro do charco de lodo, mas para nos tirar. Jó acreditou em uma humildade do diabo, e essa humildade do diabo fez ele ver Deus de forma errada.
Por que me tiraste do ventre da mãe? Jó conclui. Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como escuridão. Mais uma vez, Jó deixa claro que quer morrer. Jó deixa claro que sua vida não vale de nada. Jó deixa claro que quanto antes ele partisse, melhor. O desejo de morte é uma humildade que provém do diabo. Achar que sua vida não vale nada, achar que por causa do sofrimento sua vida não tem nenhum valor, melhor é morrer logo, é discurso que provém do inferno. Irmão, Satanás quer te derrubar no sofrimento por meio de uma falsa humildade, que faz você achar que é indigno, que faz você achar que está separado de Deus, que faz você achar que não tem como ter contato com o Senhor, que faz você achar que tudo é culpa sua, que faz você achar que você está batalhando em vão. A humildade verdadeira vem do mesmo sentimento que encontramos em Cristo Jesus, de um Cristo que se humilhou, mas que se humilhou para dar a nós contato direto com Deus, para nos dar perdão e esperança. Nós não olhamos para os discursos dos amigos de Jó, mas nós olhamos para a obra perfeita de Cristo Jesus, que se humilhando, que não considerando por usurpação ser igual a Deus, mas que se humilhou, que se rebaixou por nós. Nós encontramos nele motivo para erguer a cabeça, motivos para olhar para cima. Sim, nós olhamos para baixo, batemos no peito e dizemos: ser propício a mim, pecador. Mas então nós erguemos os olhos para os montes, de onde vem o socorro, e na confiança da obra perfeita em Jesus, nós olhamos para os céus. Nós olhamos para os céus com confiança de que há um Deus poderoso, de que há um Deus eterno, de que há um Deus humilde, que perdoa os nossos pecados, que perdoa as nossas falhas, que ouve os nossos pedidos de misericórdia, que não está nos caçando como um leão, essa é a imagem que é usada para o diabo, mas que está nos trazendo como uma mãe para debaixo de seus braços. O sofrimento quer gerar em nós humildade, mas uma humildade que olha para Cristo com confiança, e que, crentes na obra perfeita de Jesus, nós aceitamos o perdão que nos é conferido pelo Deus vivo, não o Deus que esconde de nós as nossas falhas para se levantar contra nós, mas um Deus que revela os nossos pecados, às vezes através do sofrimento, e que está de braços abertos para nos dar da sua graça, da sua misericórdia e da sua redenção. Não deixe o sofrimento deixar os teus ouvidos moucos para as palavras da graça. Não deixe o sofrimento te fazer olhar apenas para baixo, olhar apenas para as dificuldades, olhar apenas para os aspectos negativos da existência. Às vezes Satanás quer te levar com um discurso de arrependimento, mas um discurso que ignora o perdão e a redenção que existe em Cristo Jesus. É olhando para a grandeza dele, para a obra dele, que a gente permanece durante a dor. Vamos agradecê-lo por tudo de bom que ele tem feito. Vamos agradecê-lo por revelar a nós a nossa pecaminosidade, e acima de tudo vamos agradecê-lo por ser rápido em exercer misericórdia sobre nós. Humildade não sabia de nada. Cristo é que fez tudo por nós. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós agradecemos, porque a tua graça é maior do que a vida. Nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós encontramos o caminho para os céus. Nós te agradecemos porque em Cristo Jesus nós encontramos perdão para os nossos pecados. Nós te agradecemos porque o Senhor não esconde de nós os nossos próprios erros, mas o Senhor manifesta a nós graça e misericórdia vindo dos altos céus. Ó Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós somos muito gratos por tudo de bom que vem das tuas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se dependesse de nós, nós estaríamos no charco de lodo. Obrigado por nos cheirar, obrigado por nos limpar, por nos dar a justiça.
e nos fazem viver na tua presença. Se nós te louvamos, Senhor, no santíssimo nome de Jesus. Amém.